salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Portanto, meus queridos irmãos, nós honramos este pequeno homem, porque na verdade Jericó ficava na fronteira com a Transjordânia, que facilitava para ele cobrar imposto, e ele era realmente chefe dos publicanos. Segundo pude entender, as pessoas pagavam e ele tinha um imposto que ele cobrava, ele tinha uma gorjeta com aquilo. E na verdade o caso de Zaqueu foi que naquele dia Jesus estava entrando em Jericó e a Bíblia diz que ele ia passando. Zaqueu não perdeu a oportunidade. Zaqueu tinha no coração dele, irmãos, um desejo ardente de conhecer Jesus. Eu não sei como ele estava, a sua situação, mas a Bíblia diz que o povo do lugar lá de Jericó não gostava dele, porque ele cobrava imposto para o governo romano e ele era judeu. Tratava ele como se estivesse traindo o seu país, porque na verdade o governo daquela época que cuidava de tudo era romano e ele era um coletor, ele cobrava imposto. E eu te falando lá em casa com o Joselito, quando vai chegar no fim do ano, alguém diz assim: olha, o imposto da casa está chegando. A gente olha assim, subiu o preço, fica difícil mesmo, né? Aí vem por dentro do coração aquela raivinha: puxa vida, essa casa eu custei a fazer, dificuldade tremenda, mas agora tem que pagar imposto. Não sou dono é nada, tem que pagar imposto. Na hora de sair de casa, liga o carrinho, né, irmão? Vim para a igreja, mas aí chega IPVA, tem que pagar, né? Carro tem que ser pago também. Puxa vida, mais uma raivinha. A luz subiu demais. Então esses impostos, essas coisas que a gente paga, irmãos, na verdade, para aquela cidade, ficou muito triste o povo com ele, porque ele era romano e ele estava cobrando imposto. Olha, meus queridos irmãos, existia, na verdade, Zaqueu, uma dificuldade para ele naquele lugar. Primeiro, o seu ofício, né? Que ele era cobrador de imposto. Sua posição social, era rico, ninguém gostava, né? E a sua estatura era pequena, e a multidão que acompanhava Jesus era muito grande. Parecia uma procissão, mas tudo desorganizado, certamente, né? Aquele montão de gente vindo andando com Jesus. Eu tive olhando todo o acontecimento, eu pude descobrir, irmãos, que Jesus estava descendo para Jericó, porque ele já tinha falado em Lucas 18, capítulo 18 e versículo 22, aliás, versículo 31, Jesus contou aos seus discípulos que estava chegando a hora dele subir para Jerusalém para ser maltratado, para ser machucado, e eles iam levar ele até a morte. E eles estavam parados, eles não entenderam nada, os discípulos. Quando eles desceram, foram para Jericó, Jesus teve um encontro com um moço muito rico e disse para ele que o moço perguntou o que ele deveria fazer para herdar o reino do céu. Jesus disse a ele os mandamentos: e se eu faço isso tudo desde que eu era pequenino? Jesus disse: então falta uma coisa, vende o que tens, dá aos pobres, parte com os pobres, e terás o tesouro do céu. Ele ficou triste com aquilo, né? Mexeu no bolso, ficou ruim,
isso. O pastor Samuel pegou ruim, pegou mal, né? Como é que ele fala? Pegou ruim. Deu ruim. Então, meus queridos irmãos, Jesus foi atravessando e foram andando. Estava chegando perto de Jericó. Quando ele passou, tinha um moço cego na beira do caminho. Quando ele ouviu a multidão, aquele povo passando, ele não enxergava, mas ele ouvia bem e falava bem também. Ele tanto ouvia quanto falava bem. Quem está passando aí? Que movimento é esse? É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É esse que eu quero. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cala a boca, rapaz. Sempre tem aqueles que tentam impedir, né? E ele continuou gritando. Jesus parou e perguntou: quem está me chamando aí? Aí o cego levantou e veio devagarinho, trouxeram para Jesus. O que você quer, filho? Eu quero enxergar. Coisa triste, irmãos. É um problema sério tal de enxergar. Quando a Joselita ficou enxergando pouco, ela teve que operar, porque para melhorar a visão, ninguém não enxerga nada. E ele estava ali, ele ficou tão feliz, ele deixou tudo para trás. Jesus foi e curou a ele, porque ele teve fé. Jesus deu a ele vista e ele saiu junto com Jesus no meio daquele povo e foram para Jericó. Eu pude escrever aqui, irmãos, que Jericó teve vários nomes. Naquela época, Jericó tinha o nome eu escrevi aqui o nome de Jericó. Ele tinha 3 nomes. Jericó dizia ser um lugar de fragrância, perfume, né? Um lugar que tinha muito perfume. Também conhecido como Cidade da Palmeira. Isso está escrito em Deuteronômio 34, versículo 3, Juízes 1:16. Foi também conhecida como Cidade da Maldição, quando Josué amaldiçoou aquela cidade. E daí disse: olha, se alguém reconstruir essa cidade, está debaixo da maldição. Mas na verdade, irmãos, ela transformou em bênção. Quando Jesus chegou, é o dono da bênção, é o dono da vitória. Ele mudou o quadro daquela cidade. Antes de entrar na cidade, ele operou na vida daquele cego, e aquele cego ficou feliz. Eu pude observar que também aquele cego entrou na cidade junto com a multidão, feliz da vida porque tinha sido curado da sua cegueira. Mas tinha naquela cidade aquele homem pequeno, mas muito sábio e muito rico, que atravessou a rua. Diz a Bíblia que ele correu para subir no pé de árvore que tinha no jardim da cidade, aonde Jesus ia passar. Deve ter cruzado as perninhas lá em cima do galho e ficar quietinho, né? Daqui eu vejo. Mas sabe por quê, irmãos? Porque a multidão era muito grande que vinha com Jesus. E Jesus não vinha pendurado no pescoço de ninguém carregando ele para mostrar ele, não. E nem veio num carro real do rei, porque ele era o rei Jesus, mas ele não veio em carro nenhum, não. Ele veio no meio da multidão, a sua humildade era tamanha, ele veio no meio da multidão e a multidão acompanhando. Mas Zaqueu estava no coração dele um desejo ardente, deixou a sua coletoria e foi para lá. Chegou lá e viu que não dava para ele, irmão. A gente tem que olhar isso, né? Quando não dá para a gente tem que arranjar um recurso, né? Ele correu e subiu naquela palmeira, naquele pé de árvore, subiu e ficou olhando para ver Jesus. E ele ficou ali em cima. De pouco tempo a multidão veio aproximando e pararam ali debaixo daquela árvore. E Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Jesus nunca tinha visto ele. Ele não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabe o que é. Conhecia o coração de Zaqueu.
e disse para ele: desce depressa. E Zaqueu desceu depressa, e a Bíblia diz que ele abraçou e sentiu gozo na vida dele, aquela paz, aquela alegria. Meus queridos irmãos, eu pude escrever aqui para demonstrar aos irmãos que Zaqueu foi muito sábio. Ele subiu para ver Jesus. Jesus viu ele primeiro. Os irmãos sabem que Jesus nos viu primeiro. Muitas das vezes nós pensamos que nós vamos para a igreja e nós vimos Jesus. Ele já tinha nos visto para nos abençoar e para... Jesus estava a caminho, irmãos, para ir para Jerusalém. Mas ele desceu primeiro a Jericó, porque ele sabia que tinha alguém ali que precisava da salvação, para também continuar a pregar a salvação naquela cidade. E Zaqueu foi um dos tais, porque eles ficaram até admirados quando não foi Zaqueu que convidou Jesus, não. Jesus se convidou de Zaqueu: hoje eu convém pousar na tua casa. Quem sabe Jesus está falando isso com a gente agora, irmãos. Hoje eu quero estar na sua casa. E muitas das vezes nós temos um problema dentro de casa e precisamos de Jesus para resolver. Tem pessoas que às vezes, irmãos, estão aqui na igreja, como nós estamos, mas daqui a 3 minutos nós não sabemos, irmão Samuel, o que pode acontecer. Mas Jesus está olhando para nós e Ele conheceu. Ele conhece você, Ele me conhece, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Então Jesus tomou a direção de entrar em Jericó, porque Ele sabia que ali tinha um homem que era desprezado pelo povo daquele lugar, por ele ser cobrador de imposto. Mas Jesus precisava entrar na vida daquele homem. E na verdade, quando Jesus chegou lá, Ele disse: hoje eu preciso pernoitar na tua casa, eu preciso dormir na sua casa, eu preciso fazer parte hoje da tua casa. E Zaqueu aproveitou, irmãos, corretamente, teve pressa. Zaqueu desceu imediatamente daquela árvore e abraçou Jesus. E ele sentiu realmente a glória de Jesus na sua vida. Zaqueu naquela hora foi transformado de um tal jeito, irmãos, que ele era considerado ladrão, ele era considerado, porque cobrava imposto, os povos falavam dele, não gostavam dele. E além de tudo ele tinha dificuldade, irmãos, com aquele povo, porque ele precisava, ele estava trabalhando. E ele recebia uma recompensa. Quando ele recebia das pessoas, ele somava e recebia também recompensa por cobrar aquele imposto. E na verdade, a Bíblia diz muito claro que foram coisas tão importantes na vida dele. Ele teve dificuldade naquele dia por causa da sua profissão, né? Os publicanos, ninguém gostava, eles cobravam. A sua posição social, porque era rico, sua estatura era pequena, que dificuldade para ver Jesus que ele queria ver. E quantas vezes, meus irmãos, o defeito físico faz de nós motivo de desânimo. Mas nós encontramos o apóstolo Paulo, que tinha um problema sério, não é? Mas ele teve a alegria de quando ele reclamou do seu problema, Jesus disse para ele: a minha graça te basta. Meus queridos irmãos, a graça de Jesus basta na nossa vida. Nós não precisamos de muitas coisas para viver neste mundo, não. Eu disse a um dos meus netos que viver neste mundo não precisa de muita coisa, porque nós não sabemos também o tempo em que nós vamos viver. Uma das coisas que me chamou a atenção, e eu não podia esquecer de trazer para os irmãos, a coragem que Zaqueu teve. Nós encontramos Jesus conseguindo conversar com aquele jovem rico.
Quando Jesus falou dele na riqueza dele, que ele tinha que partir com os pobres, ele ficou tristinho e saiu devagarinho. Jesus falou assim: olha, gente, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, como é difícil. Mas ele encontrou Zaqueu de coragem, que talvez eu não teria coragem de Zaqueu. Zaqueu primeiro recebeu por Jesus, por seus bens. Ele colocou seus bens à disposição de dar a metade para os pobres. E ele ainda disse ainda: se eu roubei de alguém, eu pago 4 vezes mais. Essa palavra quadruplicado, tem pessoas que entendem mal. Teve um moço que chegou perto de mim e falou que Jesus falou que ia pagar, que o moço que já sabe que eu ia pagar com 4 duplicados, mas é quadruplicado, é 4 vezes mais. Então, meus queridos irmãos, o caso de Zaqueu foi o contrário daquele cego. O cego precisou de bênção, e Zaqueu também por sua vez, mas aquele homem precisou levantar para receber a saúde das suas vistas. Ele estava sentado à beira do caminho, mendigando, mas aí Jesus mandou que ele levantasse. Ele levantou e veio e recebeu a bênção de Jesus. E Zaqueu foi diferente. Ao contrário, Zaqueu desceu depressa. Jesus provou aqui, meus queridos irmãos, que ele tanto abençoa quem está lá em cima e abençoa o que está lá embaixo também. Ele tanto abençoa o rico como também abençoa o pobre. É necessário crer em Jesus como Salvador. A necessidade que nós temos, irmãos, ela pode ser resolvida realmente. Quando o irmão Morvan dava seu testemunho aqui, ele dizia que o Deus que nós servimos tem poder de ganhar esta queda da morte através do seu poder. É o único que pode nos abençoar com vida e ter vida por abundância. Eu já me sinto, irmãos, privilegiado com a idade que eu tenho. Sou feliz com Jesus, porque Ele tem me dado a oportunidade ainda na velhice, de poder estar aqui e falar com os irmãos que Zaqueu foi salvo por Jesus. Aquele pequenino homem que era julgado, culpado de tanta infelicidade do povo, porque cobrava imposto deles, e ele teve a coragem de dizer para Jesus: eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Ele não fez questão da sua riqueza. A riqueza dele, ele disse: eu estou disposto a dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu tenho roubado alguém, ele ouviu, irmãos, alguém censurando ele. Eu vou mostrar aos irmãos aqui que ele ouviu. Por isso ele disse, e ele fez a conversão de Zaqueu. Em Lucas 19, do versículo 1 até o 4, os irmãos observam. Zaqueu venceu pela curiosidade. Ele estava tão curioso de ver Jesus que ele não se importou que alguém risse dele, porque ele era rico, era um homem conhecido no lugar, e ele só correndo e subiu naquela árvore. Que dificuldade deve ter tido para subir a árvore, né? A gente que é pequena, a perna é curta, né, Luiz? Para subir uma árvore é difícil. E ele subiu. Ele conseguiu subir porque ele queria ver Jesus. Ele teve a curiosidade de subir naquela árvore. Ele resolveu o problema dele. É o único jeito que eu tenho para ver Jesus no meio dessa multidão, só subindo na árvore. Zaqueu, se nós observarmos o versículo 5 e o 6, Zaqueu foi obediente. Imediatamente a Bíblia diz que ele desceu rapidinho para obedeceu a Jesus. Quando Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém pousar na tua casa. A alegria dele foi muito grande. Além de ver, ele pôde descer e abraçar, ainda levar Jesus para casa. Veio um dia, irmãos, com 17 anos de idade,
eu levei Jesus para casa. E estou até hoje com Jesus lá em casa, irmãos. Tudo que eu quero, eu peço a Jesus. Todos os dias, muitas das vezes lá em casa, nós em oração, mas Joselina, a gente chora porque sente que Jesus realmente está com a gente por muitos anos. Anos para valer, irmãos, desde 1961. Jesus foi para casa, irmãos. Jesus fez com que nós conseguíssemos nossos 4 filhos. Hoje nós temos todos eles casados e muito bem, irmãos. Nossos netos estão todos bem, com saúde. E nós estamos ainda aqui, irmãos, para dizer que Jesus é bom e a tua misericórdia é grande. No versículo 7, ele percebeu que a perseguição religiosa, tínhamos religioso que diz ser religioso, mas não estava ali, irmãos, por causa de Jesus, para abraçar Jesus, para sentir Jesus, para ouvir os ensinos de Jesus. Eles estavam ali com a mente voltada para a crítica, porque Jesus, eles tiveram coragem que Jesus tinha ido almoçar na casa e pousar na casa de um pecador. Mas Jesus veio realmente para os pecadores, não é? Aqueles que não têm pecado, não precisa de Jesus. Mas todo ser humano é pecador e precisa de Jesus. Zaqueu levantou com convicção e consciência. É o versículo 8. E o versículo 9 e o versículo 10, a conversão e novo nascimento. Zaqueu nasceu de novo. Zaqueu tornou-se um outro homem, disposto a pegar o que ele tinha e partir para o pobre, sinal de amor ao próximo. Ele demonstrou tudo aqui, irmão, nesses versículos que nós vemos aqui e que acabamos de ler. Eu leio agora, irmãos, os 2 últimos versículos, 9 e o 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Zaqueu tornou-se filho, irmãos. Como nós somos filhos de Deus, ele tornou-se filho de Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todo mundo tinha Zaqueu como um homem perdido, mas Jesus nos salvou. Jesus deu a ele liberdade, e Zaqueu ficou ali naquela cidade, certamente demonstrando àquelas pessoas que ele não era aquilo que eles pensavam. Doravante ele começou certamente a pregar a Jesus como Salvador. Foi ali naquela cidade onde Jesus deixou a semente da palavra plantada através de Zaqueu, e ele certamente não podia deixar de anunciar aquilo que ele ouviu, que ele viu e que ele sentiu: a salvação de um mais vil pecador, que todos os condenavam, mas Zaqueu ofereceu tudo o que ele tinha. A tua casa, um almoço, certamente. Nós estamos conversando lá em casa, mas Santa Joselina, que almoço, hein? Tinha muita gente acompanhando Jesus, e a Bíblia não fala que ficou ninguém com fome, não. Fala que o almoço foi bom. Casa de rico, o almoço costuma ser muito bom. Meu irmão estava trabalhando na casa de um rico. Na hora do almoço, ele olhou para dentro assim da cozinha. A moça que trabalha na casa colocou tanta coisa gostosa da mesa, e os frangos assados que estavam com a perninha torta assim. Aí ele falou assim: isso aqui é homem, rapaz, porque nosso pai tem tudo de bom nessa casa. Irmãos, Zaqueu naquele dia fez um almoço para Jesus com todo amor e carinho, não somente para Jesus, mas para todo aquele povo. A salvação é assim, irmãos. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a coisa melhor que a gente tem é sair anunciando que Jesus é bom. Eu com 17 anos, eu comecei
a testemunhar de Jesus. Depois que casei, continuamos a pregoar Jesus. E outra coisa, na minha época, pastor, eu saía, que às vezes o filho estava doente ou a filha estava doente, eu ia para o INPS naquela época, esperar a vaga, ficar numa fila enorme. Mas eu ia de um a um primeiro entregando um folheto, convidando para estar na igreja, para voltar para Jesus e vir para Jesus. Muitos daqueles que não era, outros que tinha sido, mas afastou, mas eu tive a possibilidade de falar com eles, entregar um folheto, convidando para vir para a igreja aceitar Jesus como Salvador. Sempre trabalhei com esses convites nas mãos. Lá na fila de INPS, mesmo aonde eu trabalhava, eu pude fazer isso. E hoje, quando eu saio de casa, eu não tenho mais esses convites na mão, mas quando eu vou no médico, o médico também eu convido. Sou um ser humano como nós. Se nós precisamos de Jesus, eles também precisam. Convido as enfermeiras, a Joselita vai comigo sempre, ela sabe. Eu não deixo de convidar as pessoas para estar aqui nessa simples igreja, mas que louva um Deus que salva, um Deus que leva para o céu. Eu convido, irmãos, para estar aqui. Vai ver a nossa igrejinha, como ela é boa, como lá é bom, como lá eles glorificam a Deus. É bom servir ao Senhor. Estou sempre convidando, mas que Deus possa abençoar a tua igreja. Irmãos, se não foi aquilo que vocês esperavam, mas é aquilo que vocês já sabiam, porque o acontecimento de Zaqueu todo mundo sabe. Então eu aproveitei a oportunidade para lembrar aos irmãos que Zaqueu recebeu Jesus na sua casa e deu a Jesus a liberdade de entrar e passar aquela noite com eles ali louvando o nome do Senhor. E Zaqueu foi privilegiado naquele dia, como nós um dia fomos também privilegiados por Jesus. Continuemos, irmãos, nesta caminhada, porque o final desta caminhada é a vida eterna no céu. E Deus nos abençoe.